Simões e estou aqui com minha colega Valquíria Homero. Este é mais um Poder Entrevista. Nosso convidado de hoje é o professor e epidemiologista Paulo Lotuf. Ele dá aula na Faculdade de Medicina da USP. Bem-vindo, professor. Olá, muito obrigado pelo convite. Saúdo vocês duas e todos os participantes do Poder 360. Chegamos a 400 mil mortos de Covid no Brasil. Como o senhor avalia que a pandemia estará controlada no país? Olha, é cada vez mais difícil, né, a gente comentar sobre isso, porque nós tínhamos há um ano uma perspectiva que estaríamos tendo um aumento até um determinado momento, por volta de julho, agosto, depois uma redução e teríamos finalizado tudo, mas não é o que está acontecendo. E nós estamos aprendendo que o determinante maior é realmente o contágio, né? Que é a transmissão, e nós conseguimos segurar em alguns momentos a transmissão, como fizemos agora aqui em São Paulo, por 3 semanas, mas nós corremos um risco de ter um novo ressurgimento, porque o número de pessoas ainda com possibilidade de ficar doente ainda é muito grande, é praticamente 3/4 da população, né? Eu gostaria de saber o que vai acontecer no Dia das Mães. Se for um repeteco do que aconteceu com o Natal, nós vamos ter um pico por volta de junho, julho. Isso leva à nossa próxima pergunta. A média móvel de mortes parece estar desacelerando nos últimos dias. Em 12 de abril estava acima de 3 mil e agora no dia 27 de abril ficou em 2.400. O senhor avalia que a média vai continuar caindo em maio? Olha, há uma tendência... as mortes são as últimas que aparecem, as últimas que desaparecem, né? Então, nós vamos ter que analisar muito de acordo com como é que está a questão tanto do contágio quanto dos casos, né? Então, é realmente uma tendência dela cair agora, mas nós precisamos ter uma garantia que vamos ter uma redução do número de casos de contágio, né? Agora, olha só, né? Nós estamos ficando contentes que caiu de 3 mil para 2.400, mas o ano passado, quando passou de 1.000, a gente ficou absurdamente revoltado, né? Hoje a gente já está considerando 2.000, 2.400 como uma vitória. A queda de mortes que a gente tem visto nos últimos dias, a gente pode atribuí-la à vacinação? E quais são os outros fatores que podem ter feito que ela se reduza? Olha, a vacinação ainda é muito cedo, né? Hoje saiu uma notícia que já mostra uma redução, mas não é isso que está acontecendo, porque nós temos um atraso de notificação, o mês de abril nem acabou ainda, né? Não dá para falar isso daí. Agora, todos os países está sendo mostrado que o componente do distanciamento social joga muito mais a favor da redução e, quando ele não existe, a favor do aumento. A vacina, ela entra depois, né? Então, quer dizer assim, o ideal é que nem o Reino Unido e a Israel fizeram, é que você faz um lockdown, né, e ao mesmo tempo uma vacinação em massa, né? E com isso você consegue um resultado muito positivo, porque vai reduzindo o número de casos pelo contágio e depois praticamente você já tem uma parcela considerável da população imunizada. Esse cenário de vacinação em massa ainda parece um pouco distante do Brasil. Então, o que o senhor espera para os próximos meses? Pois é, essa é a grande preocupação, né? Porque nós perdemos o bonde, né? Usando aí um linguajar, né, antigo, porque quando o ano passado as primeiras vacinas, que seriam da Pfizer, Moderna, Johnson e outras, né, a própria Coronavac e a AstraZeneca, elas estavam numa fase que elas precisavam vender, né, precisavam de mercado. O Brasil é um mercado muito importante, né? Somos 220 milhões, nós iríamos ter que ter pelo menos uma vacinação para 2/3, né?
Então, os laboratórios estavam interessados e é um preço bom. E foi aí que o Ministério da Saúde cometeu o pior erro de todos, né? Não só o Ministério da Saúde, isso está claríssimo que foi da Presidência da República, né? Porque nós recusamos 70 milhões de doses da Pfizer, outras que estavam sendo acertadas com a Johnson. O Instituto Butantan poderia já ter iniciado a produção da Coronavac, inicialmente, já poderia ter iniciado isso daí. E quando nós começamos a querer entrar no mercado, o mercado já está repleto, né, de compradores. Agora, então, com o ressurgimento da pandemia na Índia, né, isso está piorando por dois lados. A Índia, que é uma produtora, está reduzindo as exportações de lá, e, por outro lado, está competindo com os outros produtos que estão no mercado mundial. Então, no cenário brasileiro, o que isso significa para a gente? Significa um momento muito sombrio, né? Nós estamos num momento muito complexo, porque nós temos um limite de vacinas. Hoje nós temos 80% vindo da Coronavac, e o Butantan tem uma capacidade de produção que não chegou no máximo ainda, mas é determinado pela vinda de insumos. E temos os outros 20% que estão sendo feitos pela AstraZeneca via importação ou pela produção em Manguinhos. E muito pouca coisa virá de outras fontes, né? Amanhã está prometido 1 milhão de doses da Pfizer. Com certeza vai ter a Banda dos Fuzileiros Navais, a Esquadrilha da Fumaça, né? Canhões do Exército soltando tiros lá em Viracopos, né? Fazendo, né, um grande auê, mas é 1 milhão de doses da Pfizer que vão ser consumidos rapidamente. Nesse cenário, com a vacinação caminhando neste ritmo, pode haver um repique de casos e de mortes no inverno? Olha, a questão uma das coisas que ficou claro, né, é que o coronavírus não tem a predileção do vírus da influenza sazonal, né? Tanto que nós tivemos um pico aí em fevereiro, né, a toda, né? Agora, a preocupação nossa é a coincidência com os picos aí da influenza. O ano passado, nós ficamos livres da influenza, né? Nós já estamos na campanha de vacinação, espero que ela seja muito ampla e que também que as medidas de distanciamento social impeçam que a influenza tenha um impacto, né? Essa é uma das esperanças que nós temos. E o que pode ser feito hoje para minimizar os efeitos da pandemia? Olha, eu bato na tecla que nós temos que tomar todas as medidas de distanciamento social possíveis, né? E utilizando como marcadores por cidades e estados, não o marcador que ficou popular aqui no Brasil, que é a ocupação de leitos de UTI, né? Esse é um critério administrativo, não é um critério epidemiológico, né? Nós temos que nos basear muito no número de casos e também no número de óbitos. Mas nós temos até, utilizando aí um instrumento que o Google fornece, que a gente consegue pegar, até que é os sintomas, o número de pessoas que estão apresentando sintomas, né? Então, nós temos essa oportunidade de trabalhar com isso também. E aí as medidas de distanciamento são necessárias. Eu acho que a experiência de Araraquara precisa ser bem melhor descrita, porque eles conseguiram, primeiro, numa parte radical de lockdown, reduzir bastante, e agora eles estão fazendo um processo de busca de casos e rastreamento de contactantes que parece ser bastante efetivo. É isso que nós temos que fazer. A marca de 400 mil mortes foi atingida depois de 14 meses de pandemia. O senhor avalia que isso está dentro das projeções, levando-se em conta
como a crise foi gerida? Quando foi feito o primeiro cálculo, né, que houve muita discussão sobre o famoso 1 milhão de mortes, né? Se nada tivesse sido feito, seria isso mesmo. Mas a questão é que a sociedade trabalhou, né? Vários estados trabalharam muito bem, outros nada bem, mas com isso nós conseguimos conter esse aumento, né? Então, eu acho que nada é inevitável. Nós podemos sim controlar se houver uma disposição política férrea para que isso aconteça, né? E nós sabemos que isso não irá acontecer. Professor, a gente gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor como funcionam essas projeções, como elas são calculadas e por que algumas projeções parecem funcionar, parecem assertivas, enquanto que outras erram bastante. Assim, olha, essa história de projeção, né, de prognóstico, tem aquela piada de jogador de futebol, né? Qual é o prognóstico, né? A gente pode ganhar, podemos perder ou podemos empatar, né? Isso é no final do jogo eu digo qual é o meu prognóstico, né? Mas o que nós fazemos, né? O que nós temos, a gente parte de alguns dados que seriam aqueles que, como seria a contaminação, e fazemos uma ideia de quanto que nós vamos ter de casos a partir disso e depois pelo número de mortes com uma letalidade estimada. Aí cada um tem a sua, né? Se vocês olharem hoje da Índia, está muito engraçado lá o que eu vi. Você tem uma da Universidade de Washington, lá do Global Board of Disease, e tem outra do Imperial College, né? E a real que está acontecendo. Você vê que as previsões estão um pouco distantes, né, daquilo que está realmente acontecendo. Agora, tem um outro fator importante, né, que isso é difícil de explicar, mas é o que acontece. No momento que você faz uma previsão, né, muito bem calculada, tudo, eu chego e falo assim, olha, vai ter 1 milhão de casos, aquilo lá leva, assim, um apavoramento ou uma conscientização tal que as pessoas passam a tomar o devido cuidado e, com isso, né, a projeção não vai se concretizar porque o aviso dela faz com que as ações sejam positivas nesse sentido, né? Então, esse é um fato que acontece. Mas eu, particularmente, eu sou uma das pessoas que gosto menos de cravar previsões, né? Eu gosto de mostrar assim, tendências gerais, apresentar problemas, né? Que nem a questão aí do Dia das Mães, que está se aproximando, né? Quer dizer, o lema é cumprimente a sua mãe à distância em 2021 para ter uma boa festa e um almoço em 2022, né? Essa é a proposta. Eu, particularmente, não sou daquelas pessoas que ficam cravando prognósticos, não. Professor, muito dessas projeções, elas levam em consideração diferentes níveis de medidas restritivas. Como a gente pode definir o Brasil neste momento? Pois é, né? Eu acho que esse é outro grande problema, né? Porque quando o Imperial College está fazendo lá dentro do Reino Unido, é praticamente uniforme o que está acontecendo lá, né? São questões, são medidas comuns em todo o país. Enquanto que aqui no Brasil, não, né? Então, você não tem certeza exatamente do que está acontecendo, nem mesmo dentro de uma cidade. Eu moro na zona oeste de São Paulo, né? Eu olho para a janela, né? E a rua de baixo aqui é uma rua de passagem, eu tenho uma noção do que está acontecendo. Mas é uma região muito diferente de outros cantos da cidade, né? Em termos de mobilidade, né? E não é à toa que aqui, por exemplo, é um lugar onde nós temos
a menor incidência e a menor mortalidade. O senhor citou o Imperial College. Eles projetaram que o Brasil teria 627 mil mortes até o final da pandemia. Na avaliação do senhor, a gente está caminhando para esse rumo? Sem dúvida, estamos chegando muito próximo a isso, né? Se nós não conseguirmos ter as medidas de distanciamento como necessárias, e elas não vão acontecer pela questão política que nós estamos vivenciando. A entrada da vacina vai demorar muito, né? Nós vamos caminhar para isso. O senhor acha que a gente vai superar esse número até o final da pandemia? Eu não sei, não dá para falar isso daí, mas nós temos uma grande probabilidade de chegar a um número muito próximo a isso, infelizmente. E professor, quando o senhor avalia que será possível deixar de fazer medidas restritivas, as pessoas pararem de usar máscara? A gente consegue ter uma noção de em que momento? Olha, para mim, está ficando claro o papel da liderança, né? Quando existe a liderança que dá o exemplo, que mostra o que tem que ser feito, que mostra sacrifício, né? Que não cria problemas, que não cria o caos, né? As pessoas tendem a respeitar. No momento em que você tem, né, lideranças fazendo ações totalmente contrárias a isso, de uma forma explícita, né, você gera na população, né, uma sensação de dubiedade muito grande, né? Quer dizer, esse é o problema que a gente sabe aí, né, no cotidiano das pessoas, de você conviver com aquelas que falam uma coisa e fazem outra, né, da forma como agem. Então é difícil para a população assumir uma ação quando não existe o exemplo das lideranças, dos dirigentes. Professor, considerando tudo isso que o senhor expôs, qual o senhor acha que é a tendência geral do Brasil? As coisas melhorarem, as coisas piorarem ou as coisas permanecerem como estão? Olha, nós estamos agora, né, vivenciando a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Ela já está tendo um impacto grande, né? Já está tendo alguns resultados antes mesmo de ser instalada, mas eu duvido que nós vamos ter uma modificação radical aí em termos do posicionamento por parte do governo federal, de governos do estado, para que seja feita medidas radicais aí de distanciamento, né, e que a gente consiga ter mais vacinas. Então, o meu prognóstico, né, é relativamente sombrio, né, para nós. E olha que eu tinha uma expectativa que nós íamos conseguir fechar outubro, novembro, praticamente zerando os casos, né? Quando chegasse por volta de fevereiro, nós já íamos ter um contingente muito grande da população vacinada, né? Mas nada disso aconteceu. Professor, nesse momento a gente tem visto novas variantes vindas de outros países sendo encontradas aqui no Brasil. Sim. Como isso pode afetar a própria vacinação no país ou mesmo o número de casos e o cenário da pandemia? Eu acho o seguinte, as variantes, elas têm uma influência menor. Quem determina tudo é a política geral do país, né? O que se passou com a Índia nessas últimas semanas é basicamente o que passou com o Brasil. Um governo negacionista, eleições em grandes estados, festas religiosas abertas sem nenhum tipo de controle e uma disputa política entre o primeiro-ministro da Índia e o governador da principal província, que eu nunca consigo falar o nome, onde fica Mumbai, né? Quer dizer, é quase um repeteco do que acontece em São Paulo, e isso daí é o que leva, né, a ter todos os picos epidêmicos. As variantes, elas fazem parte
aí do roteiro, né, podendo ter uma participação maior ou menor. Mas se você não tiver, se você tiver um controle do contágio muito bom, primeiro, as variantes não vão aparecer. E se forem importadas, né, elas não vão conseguir se disseminar. Professor, como o senhor avalia a resistência da Anvisa em liberar as vacinas Sputnik e Covaxin? Olha, em relação à Anvisa, eu vejo assim, quando nós estávamos com a vacina da AstraZeneca e da Coronavac para ser aprovada, né, existia todo um comentário forte que a Anvisa estaria fazendo o jogo do governo federal para não aprovar a Coronavac, né? A Anvisa foi acusada disso daí. Eu tive uma surpresa que foi muito interessante, que quando vieram os resultados, o próprio pessoal do Butantan foi fazer uma coletiva, fez um PowerPoint lá, que foi péssimo, porque não pegou a informação devida e deu a interpretação de que a vacina não teria atingido a eficácia necessária. Mas o interessante foi que quando a Anvisa pegou o relatório inteiro, né, e ela leu, mostrou e faz a apresentação, ela mostra que sim, né, que a análise estatística que foi feita pelo comitê independente mostrava a eficácia. Isso daí me passou uma confiança muito grande neles, né? Até o próprio Butantan não conseguia ter interpretado positivamente o resultado, né? E na apresentação da Anvisa ficava muito claro isso daí. Em relação a essas duas vacinas, eu acho que o que aconteceu foi uma pressão política muito grande pela aprovação delas, né? Existe um lobby no Congresso para a aprovação delas, principalmente da Covaxin, né? Porque tem o interesse de ser vendido para as clínicas privadas. E isso sempre foi estranho, porque na Índia mesmo o pessoal duvidava dela, né? Porque não tinha fase 3 ainda em realização. E a Sputnik é um caso que eu sempre defendi a Sputnik, gostei muito da proposta dela, mas aí ela tentou fazer uma produção no Paraná, não conseguiu, e ela foi fazer uma união, uma associação com uma indústria brasileira que não tem tradição na área de biotecnologia. Achei estranho isso daí. Mas aí virou uma questão muito forte, né? Vários governadores, né, fazendo contratos e tudo mais. E o que eu vi? Primeiro, a visita que eles fizeram na Índia para a Covaxin, e depois agora para a Sputnik, é que existe um hiato muito grande entre aquilo que você produz experimentalmente, que vai ser aquele produto que você vai usar no ensaio clínico que vai ser aprovado, e aquilo que se torna industrial. Então, eles mostraram, né, que isso também aconteceu lá na Covaxin, que você tem um recipiente de 5 litros para fazer todas as vacinas para os ensaios clínicos. Mas o recipiente para industrial começa com 1.000 litros. Tem um de 100, depois ele vai para 1.000 litros. E com isso a qualidade se altera e você tem que ter critérios para garantir que elas sejam a mesma coisa. E isso não foi demonstrado na Covaxin. E na questão da Sputnik é uma coisa mais complicada, né? Porque uma parte do adenovírus não foi devidamente inativado, segundo eles apresentam, e o que nós estamos vendo, pesquisadores de outros países estão ressaltando, estão concordando com o parecer da Anvisa, né? Eu sinto muito, quer dizer, eu gostaria que a gente tivesse uma quantidade imensa de vacinas, que a gente vacinasse o maior número possível de pessoas, mas esse é o fato mesmo que está relatado lá, né? O relato da Anvisa para Sputnik são 5 horas de vídeo. Eu assisti metade, 2 horas e meia, né? E eu
eu fiquei bastante convencido da argumentação deles. Professor, a vacina da Coronavac e a vacina da AstraZeneca têm eficácias mais baixas do que a da Pfizer e a da Moderna. Isso pode fazer que a vacinação, que a pandemia no Brasil demore mais tempo para se desacelerar do que nos Estados Unidos, por exemplo? Não necessariamente, porque a eficácia ela é um dado individual, né? O que nós temos que pensar é na efetividade, que é o dado coletivo. Então, um mote que a gente usa, a questão não é a vacina, a questão é a campanha de vacinação. Se você tiver uma vacina com uma boa eficácia individual, mas você não consegue fazer uma grande cobertura, né, o impacto vai ser menor do que numa vacina com menor eficácia que você consiga ter uma boa cobertura. Né? E isso implica em ter uma velocidade muito grande de aplicação. Né? Eu vi que no início, no primeiro mês, né, houve uma demora muito grande, desnecessária, na aplicação das doses aí da Coronavac. Eu me lembro que teve municípios em São Paulo, municípios grandes em São Paulo, que não imunizaram durante o carnaval, né? Então, fecha na sexta-feira, volta na outra quinta-feira, para 5 dias e com um monte de vacina guardada lá na geladeira, né? Quer dizer, isso é inadmissível. Nós temos que, o que tiver tem que ser administrado. E aí uma outra coisa que o Ministério errou, né, de forma crassa, né, o atual ministro propôs que não, pode ir dando aí tudo, né, porque depois chegará a segunda dose. Só que não, isso não é fato, né, não dá para garantir isso daí. E está acontecendo de pessoas não tomarem a segunda dose porque não tem, né? E aí o ministro vai lá e põe a culpa nas pessoas, né? Quando na verdade foi ele que fez essa orientação. Tá certo, professor. Eu agradeço a sua participação aqui no Poder Entrevista. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, né, a apresentação, estou às ordens para em qualquer outro momento. Obrigado. Eu sou Valquíria Homero e você assistiu a mais uma edição do Poder Entrevista junto com a minha colega Malu Muniz. Até a próxima.